Fala, nação, bora lá para mais um corte top do Mengão. Vamos ver aqui o ESPN FC falando sobre o Flamengo, sobre o elenco e projetando essa final contra o Corinthians. O elenco do Flamengo é fortíssimo. Estão falando aqui sobre favoritismo. Será que vai para o Flamengo? Será que vai para o Corinthians? Quero saber também a sua opinião, já deixa aqui nos comentários. Se inscreva no canal, acione o sino, deixa o like, crédito de vídeo aí, a ESPN Brasil, link na descrição e comentário fixado. Bora lá ver aqui o que eles vão falar sobre esse confronto aí, projetando esse confronto, e sobre o elenco do Flamengo também. 2022, uma final gigantesca. Os dois times mais populares do Brasil, duas das maiores torcidas do mundo, Flamengo e Corinthians, vão se enfrentar. Eles tinham decidido um título, a Supercopa do Brasil, em 1991, e agora vão decidir a Copa do Brasil. Os dois são tri, um deles será tetra. E hoje na CBF, com a presença de Dorival Júnior, Vitor Pereira, Diego Ribas, Cássio, tivemos o sorteio e ficou definido, Calçade. Primeiro jogo em Itaquera, dia 12 de outubro, e o último jogo Maracanã, 19 de outubro. Então, a partir daí, cada um já com os dois times sabendo o que vai acontecer, onde vai ser o primeiro jogo, o segundo, final, aí vai ter que ser elaborada uma estratégia para jogar. O Flamengo tem um ponto muito claro. O Flamengo, ele costuma jogar no Maracanã e fora do mesmo jeito, que é com a posse, se impondo ao adversário. A gente viu na Argentina como o Flamengo jogou. Foi um baile no Vélez, o segundo jogo em casa já não foi aquela maravilha, mas ganhou também. Corinthians na Libertadores. O Flamengo venceu o primeiro fora de casa. O Flamengo tem jogado dessa forma e ele tem conseguido fora de casa, no mata-mata, resultados favoráveis. Então, esse é o primeiro ponto. O Corinthians não pode, aí é a visão do Corinthians na coisa. O que o Corinthians não pode é levar para o Maracanã algo impossível. Perdeu em casa, tomou 2-0, aí é quase impossível. E o Corinthians tem que aproveitar esse mando de campo do primeiro. E no mata-mata, o que condiciona a final, no geral, a segunda partida, é o que aconteceu no primeiro, é óbvio isso. Corinthians e Fluminense, 2-2, tá bom, 2-2, seguinte, sem o gol qualificado, tá 0-0. Você tem que ganhar para ser campeão, eu também. E o empate vai parar nos pênaltis. Tá bom. Pelo menos isso. Eu entendo o Corinthians em casa. Quer dizer, levar para o Maracanã... Corinthians tem que sair vivo, uma disputa, exatamente, uma disputa que ele esteja em condição de encarar o Flamengo e não de ter que sair atrás para buscar. E o Flamengo demonstra que no mata-mata tem sido muito forte. Embora, acho que o último grande jogo do Flamengo foi contra o Vélez, né? Foi lá na Argentina. Jogo mesmo assim, sim. Você falar, uau! Né? Foi um passeio. Depois o que veio a seguir já foi mais... Até porque, nesse caso todo, tem a situação de alguns jogadores que fazem de recuperação, especialmente do Arrascaeta, jogadores que estavam suspensos e acabaram voltando, poupar um aqui, o outro ali, tira porque vai tomar o segundo cartão amarelo, vai tomar o terceiro e aí vai ficar fora da final. Teve tudo isso, né? Tanto na Libertadores quanto na Copa do Brasil. Então, o que a gente pode esperar? Esse jogo que está passando aí, que é o primeiro jogo do Corinthians contra o Flamengo, que é o jogo da Libertadores, o Flamengo faz 1-0 e depois toma conta do jogo. O Corinthians, entendo, jogou até melhor no Maracanã. Perdeu o jogo? Perdeu. Né? Perdeu a classificação? Perdeu. Mas não jogou mal no Maracanã. Né? Nesse jogo do Maracanã, acho que o Corinthians teve até uma postura que pode ser aproveitada. Agora, o Corinthians tem que entender, e acho que o Vitor Pereira deve ter aproveitado, aí vai sair o gol, né? O Arrascaeta vai pegar essa bola e vai botar lá no ferro. Como é que vai pegar uma bola dessa? Aí o Vitor Pereira, entendo, já compreendeu algumas coisas, como ele disse que ele está ainda entendendo o futebol brasileiro, e só estando aqui para compreender quanto é complexo e quanto é difícil atuar no futebol brasileiro, seja jogando ou seja como treinador. Então, ele já deve ter compreendido que para jogar contra o Flamengo, só entrar em campo e jogar não dá. Tem que ter muito mais. E tem que jogar 90 minutos. Não, gente, os caras falam, não, ele tem que dar 100%. Não, contra o Flamengo, 100% não basta. Contra o Flamengo, você tem que jogar 110, 115. Você tem que se doar na partida. E se quiser uma demonstração disso, eles botam o pessoal para assistir o jogo do Corinthians e Fluminense na quinta-feira
e Fluminense e Flamengo depois no domingo. A doação do time do Fluminense. O Fluminense fez uma coisa incrível. Mas é que o Fluminense tem uma coisa contra o Flamengo. Física. Não, é psicológico. Mas, os caras Pascoal, entram, eles consomem a mente dos caras do Flamengo. Foram buscar onde não tinha condição mais. O Fluminense entra em campo, eles conseguem jantar a mente do time do Flamengo. É impressionante o psicológico. Imensa, o psicológico disso é uma coisa impressionante. Jogo diferente mesmo, mas é um exemplo de um clube, de um time que, com menos tempo de recuperação, botou praticamente a mesma equipe. O André não jogou contra o Corinthians, jogou lá, mas ele já tinha arrebentado os caras. Não, os caras jogaram. O brilho nos olhos era completamente diferente. Na quinta-feira à noite em São Paulo, a sexta-feira, vamos combinar que foi um dia para botar a casa em ordem, não teve nada. No sábado, amanhã é Flamengo, vem cá, vamos fazer isso e tal, mais na conversa, e eles foram lá e... o Flamengo poderia ter vencido o jogo? Poderia. O Flamengo jogou, foi engolido pelo Fluminense? Não. Mas o Fluminense fez um bom jogo. O Fluminense ganhou o jogo, porque se dedicou 100% e mais 10% depois. Tem que dar 110, então, só 100 não dá. É isso. O Vitor Pereira falou assim, agora que o time está entendendo assim, alguns mecanismos. E essas semanas, são semanas... Ele deu 3 dias de folga. Muita gente pode falar, como pode? É recuperação. E eles precisam recuperar. Precisam voltar para o Corinthians a fim de ver o companheiro, de treinar. Ter saudade. E não com o saco cheio. Falou, não aguento mais isso aqui. Então, é uma forma de se trabalhar até o dia 12. E o mesmo fará o Dorival. Está claro para mim, eu até falei no Linha ontem, João, o Flamengo, não precisa dizer por que a Copa do Brasil, ele está em 2 finais e a Libertadores. A Libertadores, a Copa do Brasil traz muita grana, a Libertadores traz muita grana e a Libertadores ainda traz um prestígio internacional violento que o Flamengo precisa, todos precisam e o Flamengo muito mais. E o Flamengo, com o orçamento que tem, se ele é campeão da Libertadores, tem que passar pelo Atlético, não será uma molezinha não, ele tem que passar pelo Atlético. Se ele for disputar um Mundial contra Real Madrid, você entendeu o confronto de grandezas assim, na América do Sul e na Europa, no mundo todo que é o Madrid? Então, o Flamengo precisa, estou falando da visão do Flamengo, não do Atlético agora. O Flamengo precisa ganhar a Libertadores para usar este palco de um campeonato mundial que será muito importante para ele. Se ele fosse jogar contra o... Vamos dizer que... Esteve lá em 19, jogou contra o Liverpool. Também é outro gigante que é legal jogar. Sim. Então, o Flamengo dará tudo nessas finais e o Corinthians vai ter que ser mais Corinthians do que nunca. Pois é. Estamos vendo aí imagens do encontro recente entre eles. O Flamengo eliminou o Corinthians da Copa Libertadores da América, mas agora é uma final, é Copa do Brasil. Além do dinheiro, que é muito... O campeão leva 60 milhões de reais, o vice leva 25 milhões de reais. Além das premiações das fases anteriores, vale o prestígio de ganhar uma Copa do Brasil. Grande final no Maracanãzinho. O Flamengo, que já era apontado como favorito, ele se torna mais favorito por causa desse último jogo no Maracanã? Eu acho que, assim, na minha opinião... Eu não considerava ele tão mais favorito pelo crescimento do Corinthians. Se o jogo fosse domingo, eu diria que estaria bem equilibrado. Pelo momento do Corinthians, que para mim, com a classificação em cima do Fluminense, ganhou moral, ganhou confiança. E o estágio dos jogadores com o Vitor Pereira também melhorou. A atmosfera e a confiança do Corinthians é bem diferente do que era na Libertadores. Agora, o mando de campo, o sorteio, aí traz de novo para mim uma ligeira vantagem, decidir em casa. Por quê? Porque o Flamengo, se vem para o Maracanã, mesmo com o empate fora, ou mesmo com a derrota simples, um gol de diferença, não é o suficiente para o time adversário. Com a atmosfera do Maracanã, a gente viu isso contra o Atlético Mineiro principalmente, que é um grande time, e para mim a grande queda do Atlético não é nem na Libertadores, é quando perde para o Flamengo, que a rivalidade é mais acirrada. E aí a torcida do Atlético, a direção do Atlético, sentiu perder para o Flamengo. Aquela guerra que estava tendo fora do campo, né, dos dirigentes. Mas voltando para o Corinthians, acho o Corinthians melhor preparado.
Acho o Corinthians num estágio melhor. Acho o Corinthians com mais confiança. E por incrível que pareça, naquele jogo da Libertadores tinha o William, mas as coisas do futebol, né? O William não estava rendendo tudo que podia, sai e justamente um cara que até eu pegava no pé, criticava, cresce de produção, que é o Roger Guedes. Se torna um jogador decisivo, importante, fundamental. O Yuri Alberto, que não fazia gol, começou a fazer gol. E as classificações do Corinthians na Copa do Brasil encheram de moral esses jogadores. O que fizeram contra o Atlético Goianiense na Neoquímica Arena e depois contra o próprio Fluminense. O Fluminense jogou bem. O 3-0 não diz o que foi o jogo. Para mim, diz sim. Eu acho que o Corinthians foi muito melhor do que o Fluminense. O Corinthians amassou o Fluminense, não deixou o Fluminense jogar, não deixou o Fluminense sair para jogar. E aí vem aquilo que eu acho. Esse comportamento é que o Corinthians não pode mudar porque é contra o Flamengo. Tem que abafar o Flamengo, tem que marcar pressão, Perfeito. tem que marcar a saída de bola, não tem que deixar o Flamengo respirar. Aí a chance do Corinthians aumenta. E principalmente fazer o resultado em casa. Tem que levar uma vantagem, se não muito boa, boa. Porque não vai ser fácil enfrentar um Flamengo que a gente conhece o seu potencial no Maracanã. Mas olha, nesse momento é uma final bem equilibrada para mim. É isso aí, nação. O que você achou dos comentários? Coloca aí embaixo, por favor. E a situação tá aqui, ó. Situação do atacante Dudu. Renovação trava e atacante Dudu entra na mira de rivais do Palmeiras. A situação é que o Dudu ganha quase 2 milhões de reais no Palmeiras. Quem é o clube no Brasil hoje que tem condições de pagar esse salário ao Dudu? É o Flamengo. A torcida já começa a ficar empolgada com a possível contratação. Não saiu qual rival é esse do Palmeiras. Será que é o Flamengo? Pode ser o Flamengo? O que você acha do Dudu no Flamengo? Coloca aí nos comentários, se inscreva no canal, acione o sino, deixa o seu like e até o próximo vídeo.